Senhoras e senhores, muito boa noite. Eu quero recebê-los com muito carinho nessa noite de premiação do Prêmio Peter Murani, edição 2018, que esse ano foi focado na área da saúde. A gente agradece a presença dos familiares, dos amigos, dos representantes das instituições parceiras, também dos representantes das premiações passadas, os vencedores das edições anteriores e dos conselheiros da Fundação, é claro. Esse ano a gente tem um motivo especial para estar muito feliz. A gente bateu o recorde de inscrições. Foram 225 iniciativas que demonstraram uma preocupação especial com a saúde e com a qualidade de vida das populações de toda a América Latina. A Fundação Peter Murani, ela foi criada em 1999 e já investiu cerca de 2,5 milhões de reais em prêmios desde a primeira edição. Nessa edição, a gente tem 3 vencedores. O terceiro lugar vai receber um prêmio de 20 mil reais, o segundo lugar vai receber 30 mil reais e também será entregue 200 mil reais à equipe vencedora do primeiro lugar. Para dar as boas-vindas, então, eu chamo ao palco, claro, a presidente da Fundação Peter Murani, por favor, senhora Vera Murani Kiss. Minhas senhoras, meus senhores, boa noite. Sentimos-nos honrados em recebê-los hoje aqui. A presença de vocês, além de valorizar a cerimônia, tem um significado muito especial. Vocês todos são testemunhas do ideal, do esforço, do talento de pessoas que transformam a vida de outras pessoas. Gente que contribui para que acreditemos nas perspectivas de um mundo melhor, mais justo e mais sustentável. Refiro-me, mais especificamente, aos pesquisadores e cientistas cujos trabalhos foram inscritos nessa 17ª edição do Prêmio Peter Murani. Um olhar mais amplo, abrangendo toda a trajetória do certame desde a sua criação, atesta o inegável poder do conhecimento em promover mudanças concretas na realidade de países e comunidades. Nós ficamos realmente muito felizes em contribuir para a valorização e o reconhecimento de trabalhos realizados com o propósito maior de atender ao ser humano em suas prioridades. Neste sentido, foi gratificante constatarmos este ano a inquietação dos participantes de toda a América Latina com os mais diversos aspectos da saúde. Vocês viram, como disse a nossa querida mestre de cerimônia, que nós tivemos um recorde de inscrições de trabalhos, Coincidentemente, os 3 finalistas evidenciam a apreensão com a saúde, o bem-estar desta e das futuras gerações, quando abordam a gestação segura, a criação e a alimentação saudáveis, além da possibilidade de prevenir cânceres na população feminina. É importante salientar como o trabalho classificado em primeiro lugar, coordenado pela doutora Celina Tucci, foi eficaz e rápido ao estabelecer a relação da Zika com o aumento da mortalidade de fetos e a microcefalia. Trata-se realmente de consistente contribuição científica ao enfrentamento de um grave problema de saúde pública. Na ilustre pessoa da doutora Celina, cumprimento a todos que nos deram a honra de participar do prêmio. Vocês todos são vencedores. Mais do que isso, eu acho que são vencedoras as numerosas pessoas e comunidades que foram beneficiadas por seus estudos e pesquisas. Reproduzo aqui uma frase emblemática da Madre Teresa de Calcutá, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. O dever é algo muito pessoal. Decorre da necessidade de entrar-se em ação e não decorre de insistir com que outros façam alguma coisa. Somos nós que temos de fazê-lo. É exatamente essa atitude de desprendimento e proatividade que norteia o trabalho de cientistas e pesquisadores. Constatamos isso com clareza nas 17 edições do Prêmio Peter Murani. E com essa certeza, tal virtude também estará presente em 2019, o ano que vem, quando o tema será Ciência e Tecnologia.
Conto com todos vocês para mais uma vez testemunharem um novo capítulo do conhecimento e dedicação a serviço da vida. Até lá e muito obrigada. Muito obrigada, doutora Vera, senhora Vera. E agora também vou chamar ao palco o vice-presidente da Fundação, senhor Peter Murani Júnior, para falar sobre as 3 equipes vencedoras, sobre os trabalhos vencedores dessa edição. Por favor. Esse já foi, né? Agora é esse. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Nós notamos a crescente e significativo aumento da ciência no país. Esse é um aumento que é qualitativo e quantitativo. E agora, em fevereiro de 2018, um estudo publicado pela CAPES mostrou que, no ano de 2016, a produção científica do Brasil ela esteve, com relação a todo o mundo, em 13º lugar. Quando eu falo de produção científica, eu estou falando de... Estou fazendo errado aqui? Eu estou falando de artigos científicos publicados. O Brasil ficou entre a Coreia do Sul e a Holanda. Nós também temos notado essa aumento e essa qualidade de trabalhos na Fundação Peter Murani nesses últimos 17 anos. Olha que foram quase 1.500 trabalhos analisados. E aproveito essa oportunidade para congratular e parabenizar todos os pesquisadores que enviaram trabalhos para nós, porque realmente o nível dos trabalhos é fantástico, não só as 3 equipes que ganham, só as pessoas que fazem isso, todos fazem um trabalho fantástico e levam o Brasil para frente. Esse ano o foco foi a saúde e nós tivemos 3 trabalhos incríveis, foi muito apertada essa disputa. O primeiro trabalho, que foi o vencedor, foi a associação entre a microcefalia e o Zika vírus, da doutora Celina Turci. Ela foi indicada pela Fiocruz. Ela acompanhou o nascimento e a formação de crianças em 8 maternidades. E ela percebeu que realmente isso que veio não era uma casualidade, era uma epidemia que estava acontecendo. E o grande conceito desse trabalho foi agilidade. Ela conseguiu, de uma forma muito rápida, comprovar que a microcefalia vinha do Zika vírus. E esse trabalho, ele conseguiu conscientizar as pessoas de métodos muito simples para você evitar essa grande epidemia que poderia se alastrar para o Brasil inteiro. O segundo trabalho foi da equipe do Dr. César Victor. Ele foi encomendado pela Organização Mundial da Saúde para que ele fizesse uma análise do aleitamento materno e ele, para isso, analisou 153 países, dados desses países, de 1994 até 2014. E, através desse estudo, ele encontrou resultados fantásticos. E esses resultados, vou pegar os números aqui, por ano, eles conseguem prevenir a mortalidade de 823 mil crianças de 0 a 5 anos. E, além do que, eles trazem benefícios para as mães que dão o peito. E, com isso, também evita a morte por ano de, mais ou menos, no mundo inteiro, 20 mil mulheres. Agora, o impressionante também foi que, depois do trabalho do Dr. César,
o órgão americano da saúde mudou completamente o conceito de quanto tempo as mães devem amamentar seus filhos, que era, na realidade, um período curto, e hoje ele comprovou que, com o amamentar por mais tempo, praticamente o leite é uma vacina viva, que ela imuniza e protege a criança. E esse trabalho foi fantástico. O terceiro lugar ficou com a iniciativa da equipe da doutora Luísa Lina Vita. Ela fez a comprovação e eficácia da vacina da HPV. Era muito interessante, porque nós que temos filhos sabemos que muitos jovens são afetados por esse câncer de colo de útero, que é proveniente do HPV. E a partir desse estudo da doutora Lina, algumas medidas foram tomadas, e hoje, se podemos dizer que a vacina ela é aplicada no setor público e privado e faz parte do calendário nacional de imunização, tanto do Brasil como de muitos outros países. Bom, o Brasil, através desses cientistas fantásticos, ele está se preparando para ingressar na chamada sociedade do conhecimento, na sociedade que gera conhecimento. Isso é um público muito restrito e nós estamos ingressando nisso. E esses cientistas são protagonistas de um processo histórico que eu tenho certeza que conduzirá o Brasil a um modelo economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente muito mais justo. Muito obrigado. Agora baixar um pouquinho, né? A altura um pouco diferente. Muito obrigada, Sr. Peter. Gente, agora então vamos chamar ao palco, né, os classificados em terceiro e segundo lugares dessa edição. O Sr. Peter ele fez um bom resumo desses trabalhos, a gente tem uma ideia já. Então vamos só retomar. O terceiro lugar ele ficou com um indicado pela FAPESP. É o trabalho que comprovou a eficácia de uma vacina contra 4 tipos de HPV. Um vírus que é responsável pelo desenvolvimento do câncer de colo de útero e que causa no mundo cerca de 250 mil mortes de mulheres todos os anos. Em segundo lugar, indicado pelo CNPq, é um trabalho sobre amamentação no século XXI e que comprovou que o aleitamento materno até pelo menos o 6º mês de vida da criança, ele contribui muito com a sobrevida, né, e com a saúde dessa criança, mas ele poupa cerca de 800 mil vidas de crianças no mundo. Poderiam ser poupadas só mantendo o aleitamento até o 6º mês. Então, 2 trabalhos incríveis. Por favor, subam ao palco a doutora Luísa Vila e o doutor César Vítora. Tem que aplaudir mesmo, né? Vou aproveitar que vocês estão aqui no palco para a gente falar um pouco sobre os temas pesquisados. Doutora Luísa, a gente viu, recentemente o governo investiu milhões de reais em uma campanha para vacinar meninas, crianças e adolescentes contra o HPV. Só que a gente viu uma repercussão muito polêmica também sobre isso, né? Por que é tão importante, então, a gente trabalhar a conscientização sobre esse tema? É fundamental porque, muitas vezes, as informações que vêm sobre vacinas, elas trazem algum nível de boataria, de boatos. E isto faz com que as pessoas ou as famílias possam recear produtos novos, produtos que ainda não conhecem. Mas quando nós vemos os resultados da grande efetividade no mundo real dessas vacinas e da possibilidade de impedir o desenvolvimento não só do câncer do colo do útero, mas também do câncer do canal anal, que afeta homens, do câncer de pênis, do câncer de orofaringe, afetando homens e mulheres, nós vemos o grande impacto que essas vacinas podem ter. Então é importante divulgar, conscientizar, porque é através delas que nós poderemos salvar muitas vidas e ter uma sociedade, como foi dito, mais saudável, mais justa. Perfeito.
Vou mudar de lado aqui para facilitar. E, doutor César, também sobre o seu trabalho, que eu queria saber, também uma questão polêmica, e aí eu estou falando até um pouco em causa própria, gente, porque olha só, a gente viu comprovada a importância do aleitamento materno, mas a gente ainda percebe instituições, as leis trabalhistas, alguns escritórios, que não facilitam, aliás, dificultam que as mães consigam manter essa amamentação até pelo menos o 6º mês. Então, esse é um assunto também que não pode ser deixado de lado, né? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, a revista que a gente publicou os trabalhos, que foi uma edição especial da revista Lancet, na capa nós colocamos o seguinte: a responsabilidade de amamentar não é apenas da mulher, é da sociedade como um todo. Então, se nós ficarmos promovendo o aleitamento, tentando educar a comunidade da importância do aleitamento e não tivermos proteção nas leis trabalhistas, antes e depois da reforma, se nós não tivermos ambiente de trabalho que permitam à mãe expressar o seu leite e guardá-lo para alimentar a criança de noite em casa, se nós não tivermos uma mobilização da sociedade como toda, dos pais, da sogra, de todas as pessoas que têm um papel tão importante num hábito como amamentar, nós não vamos alcançar o sucesso. Então, é muito importante salientar essa importância social. Eu só queria dizer uma coisa. O Brasil é um exemplo mundial no sucesso na amamentação. Quando eu comecei a estudar amamentação, nos anos 70, a duração média da amamentação no Brasil era 2 anos e meio. E hoje é 2 meses e meio. Hoje é 14 meses. O Brasil é um exemplo para todo mundo de como uma série de medidas que foram tomadas ainda estão longe de ser perfeitas, mas nós conseguimos alcançar um grande progresso nesse sentido. É uma vitória de toda a população brasileira. Muito bom. Gente, e um dos pontos mais gratificantes da edição 2018 do Prêmio Peter Murani, e eu tenho certeza que os conselheiros concordam comigo, foi perceber que os 3 trabalhos vencedores tinham também uma atenção especial para a saúde da mulher. É muito importante que a ciência, que as pesquisas estejam voltadas para essa área também, não é? Vou deixar primeiro as damas. Muito obrigada. Sem dúvida nenhuma. Agora, é importante também que não se estabeleça, ao dizer a saúde da mulher, preconceitos ou até fazer diferenças que não são tão desejáveis. E sim trazer no âmbito dessas discussões e dessas pesquisas a questão, no caso específico da transmissão por papilomavírus e pelos cânceres causados por esses vírus, a transmissão por contato e o casal envolvido nessa situação, os parceiros, as parceiras, e trazer, reduzir preconceito e trazer a saúde, a boa vivência, com vacinas que podem prevenir essas doenças tão graves. É importante considerar os 2 gêneros, eu continuo pensando assim, mas certamente, por que não a mulher, que é a mais afetada por essas doenças causadas por HPV, sem dúvida. Bom, como vocês notaram, eu estou em minoria hoje entre os premiados, né? Mas isso eu acho que é um reflexo até da ciência brasileira. Um ranking recente que foi publicado, eu creio que foi na revista Science, entre os países com a maior participação feminina na ciência, o Brasil saiu num lugar destacado, né? Então, para mim, é extremamente importante estar aqui entre 2 cientistas de altíssimo nível e ainda mais, entre 3 pessoas que trabalham em medicina preventiva. Nós 3 somos da área de prevenção de enfermidades. Prevenir é melhor do que remediar, como todo mundo já sabe. Muito obrigado. Agora, gente, para encerrar, né, a noite é de comemoração. Eu preciso saber como é que vocês se sentiram quando souberam que estavam... Vai um pouquinho para frente, todo mundo. Vamos lá. Aí, pronto. Eu queria saber como é que vocês se sentiram quando souberam que estavam entre os 3 vencedores da edição desse ano. Sem dúvida, extremamente feliz, mas nós que somos pesquisadores, toda uma vida dedicada à pesquisa, e muitos anos que ainda virão, eu espero realmente, nós não fazemos isso pensando numa recompensa, no prêmio, por mais honorífico, importante e poupudo que seja esse prêmio Peter Murani, que eu me sinto tão honrada por recebê-lo. Mas, sem dúvida, uma grande alegria, uma grande satisfação. E por que não dizer
um estímulo para todos aqueles que nos seguem, que nos acompanham, para perceber que, de fato, aquela dedicação, as horas de dedicação à pesquisa, sim, tem uma compensação no que nós conseguimos alcançar, mas também esse reconhecimento é extremamente valioso. Muito obrigada. Eu concordo totalmente com as palavras da Luísa. Eu acho que isso, mais do que um reconhecimento pessoal de um grupo pequeno de pessoas, é um estímulo à ciência brasileira, é um estímulo à nova geração de cientistas. Nós todos sabemos como está difícil, de muitas maneiras, ser cientista no Brasil hoje em dia. Nós todos estamos vendo a evasão de mentes brilhantes do Brasil para trabalhar em outros lugares onde tem maiores condições de fazer pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, iniciativas como essa, dessa premiação, mostram para os cientistas que é possível ficar no Brasil, fazer pesquisa de alta qualidade no Brasil e ser reconhecido, não só como indivíduos, mas como toda a nossa disciplina e toda a nossa área de atuação. Então, vamos lá, vamos à entrega dos prêmios. De volta ao palco, por favor, a senhora Vera e o senhor Peter. Tá certo. Parabéns, então, à doutora Luísa Villa e ao doutor César Victora pela contribuição à ciência brasileira. É muito gratificante, gente, a gente participar de uma premiação que entrega prêmios a iniciativas que têm um impacto tão grande sobre toda a população. Agora eu chamo ao palco o nosso convidado de honra, dessa vez é o Dr. Luiz Fernando Lima Reis, diretor de pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, para falar um pouco sobre a pesquisa científica em saúde no Brasil hoje. Muito obrigada, boa noite a todos. Desnecessário dizer que eu fiquei extremamente honrado com o convite da Fundação Peter Murani para falar poucas palavras sobre a ciência no Brasil. Antes de falar da ciência propriamente dita, eu queria falar um pouco sobre a Fundação. Depois de me envolver durante o processo do prêmio esse ano, eu fui, obviamente, ler sobre Peter Murani. E eu convido a todos a ler a biografia, porque é absolutamente fantástica a história de um imigrante que tinha uma controvérsia que me atraiu muito na vida dele. De um lado, uma pessoa extremamente metódica, uma pessoa extremamente aplicada, e do outro lado, uma pessoa extremamente inquieta e absolutamente inovadora. As histórias de inovação trazidas por Peter Murani justificam em muito a visão para a criação de uma fundação que estimula a geração de conhecimento e estimula a ciência e a inovação. A gente, como já foi dito, pode perceber que os 3 prêmios agraciados esse ano na área da saúde mostram de uma maneira muito clara a robustez da ciência brasileira, que nos últimos anos vem lutando com grande dificuldade, mas que nem por isso deixa de estar absolutamente pronta para responder às maiores necessidades da sociedade. Uma das características comuns aos 3 prêmios é exatamente a preocupação dos 3 grupos, assim como de um grande número de grupos de pesquisa no país, com a responsabilidade da solução de problemas que, de fato, afligem a sociedade. Nós nunca podemos esquecer
que os projetos, os salários, as instalações, na grande maioria das vezes, se não na sua totalidade, vêm de recursos públicos. E a comunidade científica tem uma enorme responsabilidade na construção de uma sociedade mais justa e de melhor qualidade de vida. E acho que os prêmios escolhidos esse ano mostram de maneira muito clara como que a comunidade científica brasileira é capaz de responder com prontidão e com extrema qualidade aos desafios que necessitam ser enfrentados no país. Os prêmios mostram 3 facetas distintas da ciência. Eu tive o privilégio de, por muito tempo, trabalhar junto com Luísa, um trabalho de bancada, um trabalho que envolveu a ciência mais básica do sequenciamento até a aplicação de uma vacina. O trabalho do César mostrando a importância de uma abordagem epidemiológica, de um segmento de população, de um trabalho de longa duração no segmento de indicadores de saúde que, de fato, revelam o impacto da amamentação. Eu queria especialmente falar sobre o trabalho da Celina, que mostra de uma maneira muito clara como que um conjunto de pessoas é muito eficiente em resposta extremamente rápida. Num período extremamente curto de tempo, uma observação que fugia da normalidade foi o suficiente para mobilizar um grupo de pesquisadores a endereçar de uma maneira bastante eficiente um problema que ninguém sabia a origem e, em muito curto espaço de tempo, mostrar a associação do Zika vírus com a microcefalia. Eu acho que trabalhos como o da Fundação Peter-Murani, que reconhecem o esforço da comunidade científica, e o trabalho da comunidade científica brasileira, que reconhece a sua responsabilidade no desenvolvimento de uma sociedade mais justa, inclusiva, capaz de promover uma saúde com mais qualidade e segurança para toda a população, deve ser extremamente honrado e louvado. Eu queria, mais uma vez, agradecer o privilégio de poder aqui hoje endereçar essas palavras em nome da Fundação. Muito obrigado. A gente agradece ao Dr. Luiz Fernando pelo seu pronunciamento. Realmente muito bom, né, a gente perceber pesquisadores engajados, competentes, sérios, trabalhando agora, agindo agora, para garantir o nosso futuro. Então agora, gente, vamos assistir a um vídeo para conhecer um pouco mais sobre o trabalho premiado em primeiro lugar nessa edição. A gente sentia que era um momento extraordinário e que precisava de urgência. Existia uma ansiedade muito grande, porque era algo que não se conhecia e também não se sabia do prognóstico exatamente dessas crianças. A dinâmica entre elaborar projeto, formular o material instrumental de campo e jogar a equipe em campo, coletar material, foi um trabalho muito exaustivo e muito desafiador. Em agosto de 2015, profissionais de saúde perceberam um aumento no número de casos de bebês nascidos com microcefalia no Nordeste do Brasil. O estado de Pernambuco era o epicentro de uma epidemia inédita e assustadora. Fiquei bastante preocupada por conta que eu tinha muito medo que ela nascesse com esses problemas. Depois, que eu descobri o que ela ia causar nela, eu fiquei triste, eu chorava pelos cantos. Pensava que eu não seria capaz de cuidar de uma criança com essa doença. Havia muita dúvida, na realidade, sobre o que realmente estava acontecendo. O que se observou inicialmente é que o número de casos de microcefalia era muito superior àquilo que ocorria habitualmente no estado de Pernambuco. Especialistas investigam se o aumento dos casos de microcefalia... Este ano já foram registrados 399 casos de microcefalia. O governo federal decretou hoje estado de emergência em saúde pública. As primeiras investigações sugeriram infecção congênita como causa para o nascimento de bebês com microcefalia, uma infecção transmitida da mãe para o feto. Na conversa com algumas mulheres, elas diziam que se eu engravidar agora eu ficaria em pânico, eu teria muito medo. Então existia um movimento, inclusive, de postergar a gravidez entre mulheres de classe média, principalmente. 6 meses antes, um surto de Zika foi registrado no Nordeste. Uma doença que parecia ter efeito leve em adultos, mas ainda era pouco conhecida. Fiquei impressionada, porque a gente nunca teve isso aqui no Recife, E o Nordeste foi campeão,
as mulheres gestantes com problema de microcefalia através de um mosquito. Mas tinha pessoa que tinha medo de engravidar, né? Por causa da doença. Essa sala do Instituto Ageu Magalhães ficou conhecida como um QG da Zika, um lugar de concentração diária em tempo integral de epidemiologistas, clínicos e estatísticos que criaram um grupo de pesquisa da epidemia de microcefalia, o MERG. Todo mundo percebeu que aquilo se tratava de uma emergência nacional, alguma coisa que estava acontecendo aqui era o epicentro da epidemia. Em pouco tempo, uma equipe de campo foi treinada para monitorar os nascimentos em 8 hospitais aqui de Recife todos os dias. Era colhido material de sangue, líquor das crianças com microcefalia era colhido porque fazia parte da investigação, e exames de imagem. Tinha uma parte laboratorial nesse estudo que foi muito pesada, né? Onde se identificava o vírus, faziam reações de anticorpos. Foi o primeiro estudo a conseguir estabelecer uma relação de causa entre a infecção congênita por Zika e os casos de microcefalia. E com os resultados, medidas puderam ser tomadas pela população e pelo poder público para estancar a epidemia. Isso foi tudo feito em tempo recorde, é uma pesquisa feita no curso de uma epidemia. A importância do estudo e a dedicação dos pesquisadores renderam à equipe o Prêmio Peter Murani 2018. Há 17 anos, a Fundação reconhece e premia trabalhos científicos que melhoram a qualidade de vida das populações em desenvolvimento. Então, esse prêmio vem também, eu acho que, reforçar para toda a comunidade científica e para toda a sociedade em geral, da importância de se manter instituições de pesquisas públicas, não é? Bem equipadas e com recursos humanos que possam dar uma resposta para essas emergências. Os resultados obtidos aqui no laboratório foram divulgados quase em tempo real para a comunidade e imediatamente geraram mudanças nos procedimentos dentro dos centros de saúde. Eu acho que nós temos um compromisso social, né? Então eu acho que é extremamente gratificante você trabalhar para melhorar as condições de vida, né, da população como um todo. Além de comprovar a relação entre o Zika e a microcefalia, a pesquisa evidenciou uma questão social, o nível de pobreza das famílias atingidas pela epidemia. O estudo tornou-se referência no Brasil e no mundo, uma necessidade urgente. Teve resposta rápida para garantir o futuro de quem não pode esperar. Primeira vez que eu entrei em contato com essas crianças, eu fiquei muito impressionada, porque assim eu cheguei como no hospital, vi as imagens das tomografias, vi as crianças e eram mães muito jovens. E eu ficava pensando que eu, como médica, entendia a gravidade do que estava acontecendo. E que talvez para elas fosse só uma criança com a cabeça pequena. E hoje eu penso que a gente vive um momento muito delicado, porque a emergência acabou, mas as crianças ficaram. Com esses aplausos, agora eu chamo ao palco, então, a representante da equipe premiada, doutora Celina Turki, uma das coordenadoras do Grupo de Pesquisa da Epidemia da Microcefalia, indicado pela Fiocruz. Pode vir, doutora. Boa noite a todos. Eu trouxe um agradecimento escrito. Me disseram que eu tenho 4 ou 5 minutos para falar, então eu gostaria de dizer que estar aqui hoje para receber o prêmio da Fundação Peter Murani tem um significado muito especial para todos nós do MERG. Esse prêmio é o reconhecimento de uma atuação coletiva de pesquisadores e profissionais de saúde de diferentes instituições
durante a epidemia de microcefalia, essa emergência em saúde pública nacional e internacional. Agradecemos a Fiocruz, Rio de Janeiro e Pernambuco, que indicou o estudo do MERG para concorrer ao prêmio Peter Murani. Eu acho que, valorizando o esforço dessa rede multi-institucional de pesquisadores, atuando no centro da epidemia de microcefalia, na minha querida cidade de Recife, como nós falamos lá. Ressaltamos ainda a importância dessa composição interinstitucional que reuniu pesquisadores da Universidade Federal Estadual de Pernambuco, Secretaria do Estado de Saúde, Instituto Materno Infantil e Fiocruz, que, disponibilizando seus profissionais e sua infraestrutura, conseguiu, de forma rápida, gerar o conhecimento necessário para algumas atividades de prevenção e controle. Agradecimento especial ao Ministério da Saúde e Organização Pan-Americana de Saúde, nossos financiadores e apoiadores em todas as etapas do projeto. Agora, pelo retrovisor e assistindo esse filme, eu lembro os momentos iniciais do trabalho, que aquele QG, o nosso QG de operações instalados na reunião dentro das instalações da Fiocruz Pernambuco, eu acho que podia se sentir a energia, a dedicação, o empenho. Eu acho que o empenho quase juvenil, embora não pareça, dos pesquisadores, para atender uma demanda brutal da emergência, que era elaborar projetos, passar por comitê de ética, treinar a equipe de campo, que gerou nessa publicação premiada hoje. É diferente de todo o nosso treinamento de pesquisa, que a gente chama fazer pesquisa em tempo de paz. Todas as atividades apresentavam agora e naquele momento um caráter de urgência. Tá? O contexto foi e continua sendo de intensa visibilidade, com divulgação dos resultados em tempo real e repercussão e dimensão social incomensuráveis. Eu gostaria aqui de parafrasear o Dr. Carlos Brito, que foi o médico que primeiro pensou nessa hipótese. Nós sentíamos como descobridores, não é? E ele diz, olha, nós estamos ajudando a escrever um capítulo na medicina. Eu acho que é um capítulo mais do que um capítulo da medicina, é um capítulo na saúde pública e um capítulo da história dos pesquisadores do Brasil. Eu acredito que a sólida confiança do grupo, ela foi construída, desse grupo que trabalhou, ao longo de muitos anos, vou dizer mesmo décadas, não é? Em redes de pesquisa, em projetos anteriores. Queremos agradecer aqui de forma muito especial a nossa companheira doutora Laura Rodrigues, da London School, que não pôde comparecer aqui hoje conosco para receber essa homenagem. Agora, nosso agradecimento aos nossos familiares e amigos presentes na nossa vida, pela torcida fiel de sempre. Muito obrigada. Ela já está ansiosa, então eu vou chamar, claro, os colegas, os que tiveram esse empenho quase juvenil, foi isso que a senhora disse? Vamos lá, eu quero chamar ao palco o Dr. Demócrito Miranda, a doutora Thalia Araújo e o Dr. Ricardo Ximenes. Podem vir, gente. Colegas dessa equipe. E também, para entregar o prêmio, o Dr. Luiz Fernando, a senhora Vera e o senhor Peter. Todos no palco, por favor.
Senhoras e senhores, o Prêmio Peter Murani 2018 está entregue. A gente deseja os parabéns, né, aos colegas do MERG e também aos pesquisadores envolvidos nos 2 outros trabalhos premiados. É uma grande honra premiá-los aqui essa noite. Então, em nome da Fundação Peter Murani, eu agradeço a presença de todos. A parte solene da premiação se encerra aqui, mas agora tem o jantar no térreo, todo mundo está convidado também. Muito obrigada e até a próxima edição.